Olá, eu me chamo Alice Kepp e junto com o meu grupo, hoje vamos falar sobre um dos pilares fundamentais para o entendimento e estudo da computação, a máquina de Turing. Embora ela tenha sido proposta por Alan Turing em 1936, suas aplicações práticas continuam muito atuais e influentes. Vamos explorar como ela se relaciona com as linguagens recursivamente enumeráveis e com suas extensões. A máquina de Turing, apesar de ser uma abstração teórica, se conecta diretamente com a maneira como projetamos e entendemos os computadores modernos. Veremos como ela evoluiu e como ela se aplica no cenário atual da tecnologia. A máquina de Turing é um modelo teórico proposto pelo matemático Alan Turing em 1936, que se tornou fundamental para a compreensão da teoria da computação, por ser uma ferramenta teórica poderosa para a resolução de problemas computacionais complexos, sendo utilizada em diversas áreas da ciência da computação. Ela é uma máquina abstrata composta por uma fita infinita, um cabeçote de leitura e escrita e uma tabela de regras que orienta suas ações. Embora pareça simples, ela oferece uma compreensão profunda sobre o que as máquinas podem e não podem fazer. A tese de Church-Turing estabelece que qualquer máquina computacional se trata de uma máquina de Turing. Nas últimas décadas, a máquina de Turing se tornou fundamental na teoria da computação. Seus conceitos estão presentes nas mais diversas formas incluídas nos sistemas de software, como, por exemplo, a criptografia e até a inteligência artificial. Atualmente, os sistemas dos automóveis autônomos, por exemplo, também utilizam conceitos de máquina de Turing para tomar decisões em tempo real, baseadas em enormes quantidades de dados. No campo da criptografia, a máquina de Turing pode ser utilizada para desenvolver algoritmos de criptografia que garantem a segurança das comunicações eletrônicas. Esses algoritmos utilizam a máquina de Turing como modelo teórico para simular o comportamento de um sistema criptográfico, que é capaz de cifrar e decifrar mensagens de forma segura. Assim, a máquina de Turing pode ser usada como modelo teórico para desenvolver o algoritmo de criptografia RSA, um dos mais populares e seguros algoritmos de criptografia de chave pública. Na área da inteligência artificial, a máquina de Turing pode ser utilizada para desenvolver algoritmos de aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões, por exemplo. Esses algoritmos utilizam a máquina de Turing como modelo teórico para simular um comportamento, podendo aprender com exemplos e fazer predições precisas. Por exemplo, em reconhecimento de imagens, a máquina de Turing pode ser utilizada para treinar um algoritmo de aprendizado de máquina que seja capaz de reconhecer padrões em imagens e classificar objetos. Para isso, a máquina de Turing é usada como modelo teórico para implementar o algoritmo de aprendizado de máquina, que é treinado com um grande conjunto de dados de imagens para reconhecer padrões e fazer previsões precisas. Também é possível utilizar a máquina de Turing na construção de chatbots, que são sistemas de conversação baseados em inteligência artificial que podem interagir com usuários de forma natural e resolver problemas com muita autonomia. Nessa operação, a máquina de Turing é usada como modelo teórico para desenvolver os algoritmos de processamento de linguagem natural e tomada de decisão, que permitem que o chatbot responda às perguntas dos usuários de forma eficiente e precisa. Oi, eu sou a Dani e agora eu vou falar um pouco sobre as extensões da máquina de Turing. Com o tempo, os pesquisadores e cientistas da computação eles começaram a modificar o modelo original, criando versões mais sofisticadas que podem lidar com diferentes tipos de problemas computacionais. Uma das principais extensões é a máquina de Turing não determinística, onde o cabeçote é capaz de explorar múltiplas possibilidades de computação simultaneamente. Isso permite modelar problemas mais complexos em menos tempo, como os encontrados em criptografia, análise de grandes volumes de dados. Dado um estado atual e um símbolo de entrada, a máquina de Turing não determinística pode seguir diversos caminhos possíveis na computação, escolhendo o caminho que julgar mais adequado para a resolução do problema em questão. Essa capacidade dela de adivinhar o caminho certo a seguir é uma das principais diferenças entre a máquina de Turing determinística e não determinística. Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu vou apresentar sobre linguagens recursivamente enumeráveis e sua relação com a máquina de Turing. Agora, vamos entrar um pouco mais no campo da teoria das linguagens. Uma linguagem recursivamente enumerável é uma linguagem que pode ser gerada por uma máquina de Turing. Ou seja, ela contém todos os elementos que podem ser listados por uma máquina, mesmo que ela não consiga sempre decidir quando a lista termina.
Essa ideia está diretamente conectada com a capacidade da máquina de Turing de enumerar todas as palavras de uma linguagem. Embora a máquina de Turing consiga gerar as palavras de uma linguagem recursivamente enumerável, ela pode não ser capaz de decidir se uma palavra pertence ou não a esta linguagem. Isso nos leva ao conceito de problemas indecisíveis. Como a implicação prática, temos, por exemplo, problemas como a decisão de equivalência de programas que são indecidíveis. Ou seja, não existe uma máquina de Turing que consiga sempre resolver esse problema para todos os casos. Isso acaba afetando o desenvolvimento de software e os sistemas de verificação de programas. Então, como vimos, a máquina de Turing não é apenas uma curiosidade histórica, mas um modelo muito poderoso que ainda orienta muitas das áreas centrais da ciência da computação moderna. Algumas de suas extensões, como a máquina de Turing não determinística, ampliam ainda mais a sua eficiência computacional, permitindo resolver problemas mais complexos em menor tempo. Além disso, o conceito de linguagens recursivamente enumeráveis, ligado à máquina de Turing, continua sendo uma chave para entender o que pode ser computado e o que está além da capacidade de qualquer máquina. Espero que você tenha gostado do vídeo e achado que ele foi informativo. Agradecemos muito a sua atenção. Até mais!